Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos o vídeo de hoje falando sobre o maior ataque de drones russos de toda a guerra. É isso mesmo. Segundo Kiev, a Rússia lançou hoje, domingo, dia 18 de maio, o que foi até agora o maior ataque com drones contra a Ucrânia desde o início do conflito em fevereiro de 2022. Segundo o Serviço de Inteligência da Ucrânia, há também uma suspeita de que Moscou tenha planejado disparar um míssil balístico intercontinental ainda hoje. Bom, Moscou até o momento não respondeu a essa acusação e, ao menos até a hora em que gravei esse vídeo, o tal míssil ainda não havia sido disparado. Na diplomacia, Zelensky, tentando reconstruir os laços com Washington depois daquela visita catastrófica à Casa Branca em fevereiro, se encontrou em Roma nesse domingo com o vice-presidente J.D. Vance e com o secretário de Estado Marco Rubio. Esse encontro aconteceu à margem da cerimônia de posse do Papa Leão XIV. Segundo a imprensa ucraniana, a reunião durou cerca de 40 minutos. O chanceler alemão, Merz, afirmou hoje que os líderes do Reino Unido, França, Alemanha e Polônia planejavam falar com Trump antes da conversa entre os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia, que está marcada para acontecer amanhã, em segunda-feira. Esses 4 líderes europeus, inclusive, estiveram juntos em Kiev na semana passada. Na ocasião, pediram novas sanções contra a Rússia caso Moscou não aceite o cessar-fogo. Zelensky disse que esses líderes também se juntaram a ele em uma ligação com Trump logo após a rodada de negociações com os russos na sexta-feira. Bom, gente, depois de uma madrugada com alertas aéreos em várias regiões, a Força Aérea Ucraniana informou que, até às 8 da manhã de domingo, a Rússia já havia lançado 273 drones contra cidades ucranianas. Esse número superou o recorde anterior que tinha sido registrado em fevereiro, no 3º aniversário da guerra. Kiev, junto com os aliados europeus, estão fazendo de tudo para convencer Trump de que, nesse momento, é Moscou quem está impedindo um cessar-fogo. E Zelensky já disse publicamente que aceitaria a proposta europeia, que a princípio Trump havia apoiado, que pedia um cessar-fogo imediato com duração mínima de 30 dias e sem nenhuma condição prévia. Mas, no entanto, como comentamos aqui, Trump acabou apoiando tanto o encontro direto proposto por Putin, quanto afirmou que nada avançaria antes de um encontro direto entre Putin e ele, que a princípio está marcado para amanhã, Bom, sobre o cessar-fogo, Moscou diz que até aceitaria discutir um cessar-fogo, mas só se algumas condições forem cumpridas, entre elas o fim do envio de armas para Kiev. Eles afirmam que qualquer negociação de paz precisa tratar das causas profundas do conflito, e isso inclui demandas que já são conhecidas, como que a Ucrânia ceda territórios, desative suas forças armadas e aceite um status de neutralidade, interrompendo o avanço da OTAN em direção a Moscou, que, como Putin tem sustentado e já chegou a ser apoiado pela China e até mesmo por Trump, estaria entre as causas primeiras da guerra. Já do lado de Kiev, ele diz que isso seria uma rendição disfarçada e que, se aceitassem isso, ficaria completamente indefesa diante de futuros ataques russos. E como comentamos, gente, parece que Putin estaria querendo fazer uma demonstração de força antes da conversa com Trump. Uma demonstração que acabasse reforçando a ideia de que a Ucrânia precisa ser realista nas negociações, algo que, como já temos visto, tanto Trump quanto J.D. Vance já afirmaram. Eu digo isso, gente, considerando que sejam verdadeiras as afirmações do Serviço de Inteligência Militar da Ucrânia, o GUR, quando voltou a alertar que a Rússia estaria se preparando para um lançamento de míssil balístico intercontinental, um lançamento com fins de treinamento e combate. Segundo o comunicado do GUR, esse lançamento estaria programado para acontecer a partir da região de Sverdlovsk, lá na Rússia. E o míssil em questão seria um RS-24 do complexo Yars, com alcance de mais de 10 mil quilômetros. Eles disseram que, com o objetivo de pressionar e intimidar de forma ostensiva a Ucrânia, assim como os membros da União Europeia e da OTAN, o Estado agressor da Rússia pretende realizar um lançamento de treinamento e combate do míssil balístico intercontinental RS-24 Yars. Bom, até agora, como já disse, não houve qualquer comentário oficial da Rússia sobre isso. E também vale lembrar, gente, que Moscou não costuma responder esse tipo de acusação antes da hora, Quando se trata de testes com mísseis, principalmente os de capacidade nuclear, eles mantêm tudo sob sigilo até que decidam divulgar. Mas do outro lado, a Ucrânia também teria atacado o território russo. As forças de defesa aérea da Rússia, segundo o Ministério de Defesa russo, destruíram 25 drones ucranianos durante a madrugada de sábado para domingo em 2 das regiões que fazem fronteira com a Ucrânia. De acordo com o Ministério, foram 22 drones abatidos na região de Belgorod e outros 3 na região de Briansk. O governador da região de Briansk, Alexander Bogomaz, disse que o ataque não causou danos nem deixou feridos.
Só que na região de Kursk, também na fronteira com a Ucrânia, o governador Alexander Kisten relatou que uma mulher de 69 anos morreu depois que um explosivo foi lançado de um drone durante a madrugada. Essas informações, gente, por enquanto não puderam ser verificadas de forma independente, tá? Então, como sempre eu digo, devem ser recebidas com cautela, e isso vale para os dois lados. Gente, se existe algo que aponta para mudanças profundas na semana, embora, tratando-se de Trump, né, o de hoje pode não ser o de amanhã, mas o Oriente Médio e toda a sua complexidade passou por eventos, no mínimo, inusitados. E, ao menos, gente, aparentemente, simbolizou como poucas vezes o isolamento do premier israelense Netanyahu. Principalmente numa imagem que rodou o mundo essa semana e que, inclusive, passou aqui nos vídeos, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apertando a mão do novo líder islamista da Síria, Ahmed al-Sarraj. Uma figura que, só para vocês terem uma ideia, Israel rotulou como um T da Al-Qaeda de terno. Trump não economizou elogios. Depois do encontro com Sarraj na quarta-feira, em Riad, ele disse o seguinte: ele tem potencial, é um verdadeiro líder. Essa reunião, aliás, foi articulada pelos sauditas, que também assinaram uma série de acordos com os Estados Unidos envolvendo armas, negócios e tecnologia. E essa visita relâmpago de Trump pela Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes não foi só espetáculo diplomático com investimento bilionário, não. Foi, segundo 3 fontes regionais e 2 ocidentais, a consolidação de uma nova ordem no Oriente Médio liderada por países sunitas, que está deixando o antigo eixo da resistência liderado pelo Irã praticamente desmontado. E Israel de fora. Lembremos, no entanto, que a dicotomia sunita-xiita não é capaz de dar conta da complexidade do Oriente Médio, tá? Tanto que o próprio eixo da resistência tem representantes das duas correntes. A crítica cada vez mais generalizada do mundo tem criado dificuldade para os Estados Unidos manterem seu apoio incondicional ao Bibi, né? Ou seja, cresce o incômodo em Washington com a postura de Israel sobre Gaza, principalmente pela falta de avanço em direção a um cessar-fogo e ao cumprimento da percepção quase que consensual de que está acontecendo uma série de crimes de guerra por parte do governo israelense. Isso sem contar a apreciação judicial do Tribunal Penal Internacional e da Corte Internacional de Justiça. Essa viagem do Trump foi lida como um recado direto a Netanyahu. Segundo essas fontes, o aviso foi claro. Nessa nova diplomacia dos Estados Unidos, mais pragmática e voltada para resultados, o apoio incondicional a Netanyahu já não está garantido. Quem disse isso com todas as letras foi David Schenker, que foi secretário assistente de Estado dos Estados Unidos para assuntos do Oriente Médio durante o governo Bush. Ele disse o seguinte: esse governo está muito frustrado com Netanyahu e essa frustração está ficando evidente. Eles são extremamente pragmáticos e Netanyahu não está oferecendo nada em troca. Essas fontes também deixaram claro que os Estados Unidos não vão abandonar Israel, tá? O país continua sendo um aliado vital com apoio profundo e bipartidário em Washington. Mas o recado é que os Estados Unidos têm seus próprios interesses na região e não gostam de ver Netanyahu atrapalhando o caminho. Segundo pessoas próximas ao assunto, isso não tem a ver só com Gaza. A paciência dos Estados Unidos está sendo testada também pela rejeição de Netanyahu às negociações dos Estados Unidos com o Irã sobre o programa nuclear. O gabinete de Netanyahu, por enquanto, não respondeu aos pedidos de comentário, tá? E também não fez nenhuma declaração pública sobre essa visita regional de Trump. Já o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, James Hilton, disse que Trump continua sendo amigo de Israel. Segundo ele, continuamos trabalhando de perto com o nosso aliado Israel para garantir a libertação dos reféns que ainda estão em Gaza, evitar que o Irã obtenha armas nucleares e fortalecer a segurança regional no Oriente Médio. Apesar desse discurso público, autoridades do governo Trump têm demonstrado nos bastidores uma certa irritação com Netanyahu, por ele não se alinhar às posições dos Estados Unidos sobre Gaza e Irã. E segundo 6 fontes, entre elas regionais e ocidentais, essas tensões entre Israel e Estados Unidos já vinham crescendo antes mesmo da viagem de Trump ao Oriente Médio. Tudo teria começado quando Netanyahu foi a Washington pela 2ª vez, em abril, buscando apoio de Trump para ataques militares contra instalações nucleares do Irã. E o que ele descobriu? Que Trump estava optando pela diplomacia. E aí acho que foi um choque, Netanyahu, que sempre defendeu uma postura linha dura contra Teherã, ficou surpreso e só soube poucas horas antes da reunião que as negociações com os iranianos estavam prestes a começar. Nas semanas seguintes vieram outros sinais. Trump anunciou um cessar-fogo com os Houthis no Iêmen, buscou reaproximação com a nova liderança islamista da Síria e, durante a visita ao Golfo, ignorou completamente Israel.
Tudo isso, segundo fontes, mostrou que a relação historicamente próxima entre os dois países está sim abalada. David McCoskey, do Washington Institute, onde ele dirige um projeto sobre relações árabe-israelenses, resumiu a situação assim: Washington e Tel Aviv não parecem estar em sintonia sobre os grandes temas como estavam nos primeiros 100 dias do governo Trump. Gaza está no centro dessa divisão. Durante a campanha eleitoral, Trump foi muito claro. Ele queria ver um cessar-fogo em Gaza e a libertação dos reféns antes de reassumir a presidência. Mas já com alguns meses de mandato, Netanyahu continua resistindo às pressões. Ele não só recusa o cessar-fogo, como ampliou a ofensiva e ainda não apresentou nenhuma estratégia de saída ou plano para o pós-guerra, mesmo depois de 19 meses de conflito. O resultado está aí, né? O número de mortos em Gaza passou de 52.900, segundo autoridades de saúde locais. É um número realmente que impressiona e que vem gerando uma reação internacional fortíssima por causa da crise humanitária que se instalou na região. Havia uma expectativa de que, durante essa visita ao Golfo, Trump pudesse aproveitar o momento para se apresentar como um pacificador e, quem sabe, anunciar um acordo que encerrasse a guerra. Mas isso não aconteceu, né? Netanyahu manteve sua posição. E ele segue determinado a destruir o Hamas, que, como um de seus próprios auxiliares chegou a dizer, é uma missão utópica. Além disso, ele continua sendo alvo de um mandato do Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra em Gaza e responde também a um julgamento por corrupção em Israel, que ele nega, né? E enquanto Trump finalizava sua visita, Israel lançava uma nova ofensiva em Gaza justamente na sexta-feira. Os ataques aéreos israelenses mataram centenas de palestinos nos últimos dias. Outro ponto importante, a expansão dos acordos de Abraão, que são aqueles tratados de normalização entre Israel e países árabes. Esse era um objetivo-chave de Trump, especialmente incluir a Arábia Saudita no acordo. Gente, e aqui vale uma observação, tá? O nome Acordos de Abraão tem esse nome pelo fato de que, segundo as duas religiões, Abraão seria pai das duas nações, a dos árabes e a dos hebreus, ou seja, Israel, a partir de 2 filhos, Isaque e Ismael. Mas ao que parece, o patriarca caldeu ainda não conseguiu aproximar seus filhos. A expansão dos acordos esbarrou na posição de Netanyahu. Riad deixou claro que não vai normalizar relações com Israel enquanto a guerra continuar e não houver um caminho claro para a criação de um Estado palestino. Algo que, como sabemos, Netanyahu rejeita categoricamente, né? David Schenker resumiu assim: ele não tem uma estratégia, não tem um plano para o dia seguinte em Gaza e está atrapalhando. Publicamente, Trump tem evitado bater de frente com Netanyahu. Em entrevista à Fox News, que foi ao ar logo depois da visita ao Oriente Médio, ele negou qualquer frustração com o premier israelense. Segundo ele, Netanyahu está passando por uma situação difícil por causa da guerra em Gaza. Mas ao mesmo tempo, Trump está seguindo em frente, sem Netanyahu. Com um estilo mais direto e voltado para seus próprios interesses, ele está promovendo uma reorientação da diplomacia americana, agora focada nas ricas monarquias sunitas, com a Arábia Saudita no centro dessa nova ordem regional. Uma fonte regional importante disse que a visita de Trump selou o papel de liderança da Arábia Saudita no mundo árabe sunita. Enquanto isso, o Irã perdeu protagonismo tanto por conta dos golpes militares que sofreu via Israel, como em Gaza e no Líbano contra o Hezbollah, quanto por estar sendo aos poucos contornado economicamente e politicamente. O Irã ainda tem seu papel, mas agora a Arábia Saudita entrou em cena com outras ferramentas que não necessariamente as armas, mas economia, dinheiro e investimento. Apesar de Netanyahu ter liderado por anos à frente contra o Irã, quem está moldando a nova ordem regional de fato são Riad, Doha e Abu Dhabi. Essas monarquias do Golfo estão em busca de armamentos sofisticados para se protegerem de possíveis ataques do Irã e de seus aliados, e também querem garantir acesso à tecnologia de ponta dos Estados Unidos, como chips avançados e soluções de inteligência artificial. E aí entra um ponto bem sensível, gente? Elas encontraram em Trump um parceiro disposto, cuja política externa muitas vezes se confunde com os interesses financeiros da própria família. No Catar, que foi a segunda parada da viagem, Trump foi recebido com todo o luxo possível. Um jato Boeing 747 adaptado especialmente para ele, cerimônias exuberantes com danças de espada, desfile de cavalaria e banquete real. E ali Trump declarou que o Catar, que é um dos maiores financiadores do Hamas, estava absolutamente tentando ajudar na crise dos reféns israelenses. Isso bateu forte em Jerusalém, gente, porque o governo israelense vê Doha como um patrocinador direto do Hamas, um de seus inimigos mais ferrenhos. Mas tem um detalhe que acaba ajudando a explicar esse peso que o Catar tem, Segundo o pesquisador Yoel Guzansky, do Instituto de Estudos de Segurança Nacional em Tel Aviv,
Muitos israelenses não percebem o quanto o Catar se tornou central para os Estados Unidos. Ele lembrou que o Catar abriga a maior base militar americana no Oriente Médio. Então, apesar da relação com o Hamas, a riqueza em gás natural, o poder financeiro e a influência diplomática fizeram de Doha um aliado indispensável para Washington. A Casa Branca estimou que a viagem de Trump garantiu mais de 2 trilhões de dólares em compromissos de investimento para a economia dos Estados Unidos. E isso inclui encomendas gigantescas de aviões da Boeing, compras de equipamentos de defesa e acordos em dados e tecnologia. Mas a soma dos acordos anunciados publicamente chega a cerca de 700 bilhões de dólares, ainda assim uma cifra astronômica. Na Arábia Saudita, por exemplo, Trump fechou um acordo recorde de 142 bilhões de dólares em armas, o que levantou preocupação em Israel sobre perder sua superioridade aérea na região, especialmente se Riad passar a operar os caças F-35 da Lockheed Martin. E, ao mesmo tempo, Trump deu mais liberdade para a Arábia Saudita definir o ritmo da normalização com Israel. Em vez de impor um calendário, ele disse aos líderes sauditas que eles poderiam decidir o momento certo por conta própria. Outra frente que está preocupando Israel é a negociação de um investimento nuclear civil liderado pelos Estados Unidos para a Arábia Saudita, que já está em andamento, hein? E como vocês podem imaginar, isso está gerando apreensão em Tel Aviv. Enquanto isso, os países sunitas seguem promovendo sua própria agenda diplomática, né? Um exemplo disso foi o anúncio surpresa feito por Trump durante a viagem, a decisão de suspender sanções contra a Síria, o que representa mais uma grande virada na política externa dos Estados Unidos e, de novo, foi feito a pedido da Arábia Saudita, contrariando Israel. Vale lembrar, gente, até dezembro, quando o Shah derrubou o antigo ditador sírio Bashar al-Assad, os Estados Unidos ofereceu uma recompensa de 10 milhões de dólares pela captura de Sarraj. Além disso, os países do Golfo celebraram o cessar-fogo com os Houthis no Iêmen, um grupo ligado ao Irã. Essa trégua pôs fim a uma custosa operação militar dos Estados Unidos no Mar Vermelho. E olha só, o anúncio veio 2 dias depois de um míssil Houthi atingir o aeroporto Ben Gurion em Israel. E Yoel Guzansky resumiu bem esse novo cenário. Veja o que ele falou. Israel está cada vez mais com a aparência de um obstáculo, um empecilho, não só para os Estados Unidos, mas para toda a comunidade internacional, que tenta redesenhar a região depois da queda de al-Assad, do enfraquecimento do Hezbollah e talvez até do fim da guerra em Gaza. Enquanto isso, o governo Netanyahu segue em silêncio absoluto sobre a visita de Trump, né? Mas a imprensa israelense vem expressando preocupação crescente com a possibilidade de que a posição de Israel junto ao seu principal aliado esteja se deteriorando. E a crítica não vem só da mídia, tá? Políticos da oposição também começam a atacar Netanyahu por estar, segundo eles, deixando Israel de lado enquanto os antigos alinhamentos regionais estão sendo reformulados. Quem falou isso com mais força foi o ex-primeiro-ministro Naftali Bennett, que está se preparando para voltar à política. Ele fez um ataque direto à condução do atual governo. No X, o antigo Twitter, Bennett escreveu: "O Oriente Médio está passando por mudanças tectônicas diante dos nossos olhos. Os nossos inimigos estão se fortalecendo e Netanyahu e sua turma estão paralisados, passivos, como se nem existissem." Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.